Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, meus amigos, estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos encontramos então no capítulo de número 19, cujo título principal é A Fé Transporta Montanhas, ok? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Espero que gostem do nosso estudo aqui, do nosso trabalho, da nossa leitura e estudo. E por que eu considero uma leitura e estudo? É porque eu não só leio o que está escrito, mas eu dou as minhas opiniões quando eu acho necessárias, ok? Então, gente, eu sei que tem gente que tem nos acompanhado aqui assiduamente, e eu repito sempre esse texto que acabei de pronunciar, porque tem sempre gente nova chegando. Então, eu acho necessário a pessoa já saber de imediato como o nosso trabalho é feito. Além dessa informação que eu passei também, a nossa leitura e estudo aqui se faz por aproximadamente 30 minutos. Um pouco mais ou um pouco menos. Sendo assim, se o capítulo for muito longo, eu divido por partes, ok? Então, nós nos encontramos atualmente nesse capítulo 19, na segunda parte, ok? Porque essa parte aqui, nós já fizemos a leitura e estudo numa postagem anterior. Nós encontramos, então, na segunda parte, aí está, no número 8, cujo título é Parábola da Figueira Seca, ok? Número 8, que fala o seguinte: quando saíram de Betânia, ele teve fome e vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa, e tendo-se aproximado, não encontrou. Aí, e tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos, estava fora de tempo. Então Jesus disse à figueira, que ninguém coma de ti nenhum fruto, e que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse-lhe: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoaste se tornou seca. Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: Tende fé em Deus. E eu vou-lhe digo em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. Quem falou isso foi Marcos, né? Nos capítulos 11, 12, 13, 14 e de 20 a 23. Número 9. A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras têm o verniz da superfície, agradam aos ouvidos, mas quando percrustadas, nelas não se encontra nada de substancial para o coração, depois de tê-las ouvido. Pergunta-se, qual o proveito disso
se tirou. Então, na verdade, está fazendo aqui uma alusão, né? Uma comparação. Que tem gente que... Quer dizer, acho que não é tem gente, não. Nós também fazemos muito isso, né? Falamos muito bonitinho, que somos assim, somos assados. Na verdade, acho que não é só os pregadores não, tá, gente? Nós também gostamos de exaltar nossas qualidades, mas no fundo do nosso coração, o que tem lá dentro, né? A vaidade, a prepotência, o egoísmo, o orgulho, por aí vai. Não é só para os pregadores não, tá, gente? Vamos parar para pensar sobre isso. E ele continua falando. É ainda o emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não o são. Tá vendo? De todas as pessoas, já tá falando, né? De todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta montanhas. São as árvores que têm folhas, mas não frutos. Por isso Jesus as condena à esterilidade, porque um dia virá em que estarão secas até a raiz. Quer dizer, que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem à humanidade, cairão no nada. Que todos os homens, voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como figueira seca. Então, minha gente, vai chegar um dia? Vai. Quando? Ninguém sabe. Aí que está o negócio, não é verdade? Se vai ser hoje, amanhã, eu acho que vai levar muito tempo. Porque o que a gente vê na atualidade, né? São pessoas só querendo levar vantagem sobre outras pessoas. Infelizmente é a atualidade que temos. Não adianta querer tampar o sol com a peneira. Acho que é por aí. Eu sou otimista demais. Estamos passando por uma grande transformação, onde aquele que o pessoal, o desperto, o cara quer ser desperto, ele começa a procurar coisas que não vai ajudar em nada. São o que é extraterrestre, como é que é o mundo lá fora, quinta dimensão, como é que vai ser a nova Terra. Fica imaginando coisas, viajando na maionese e deixa de se preocupar com o que tem que fazer agora. O que é ser desperto? É olhar para tudo isso que está acontecendo no mundo e fazer o contrário. Isso é ser desperto, você fazer o possível para ajudar, para ser prestativo, para ser útil, deixar de julgar os outros, deixar de falar mal dos outros. A gente gostamos é ótimo, né? Eu de vez em quando sei que isso é errado e pronuncio dessa forma. É de tanto ouvir, eu acho, né? Bem, nós gostamos muito de falar dos erros dos outros. Gostamos de evidenciar o erro desse ou daquele. E aí falar, fulano fazia mais. Eu faria assim, eu faria assado. Como se fôssemos, né? O rei da cocada preta ou branca, sei lá. Enfim, não somos. Isso tudo que está acontecendo agora é para que todos nós comecemos a dar valor ao quê? Ao amor, à caridade, ao perdão, à compaixão. Principalmente, eu acho, a resiliência. Como é que eu... Né, é a aceitação, mas não é aquela aceitação que você fica sem ação. Não é essa situação. É a resignação que eu acho que temos que ter, é ver que o mundo é assim, porque tem pessoas assim, estão passando por aquilo que temos que passar e sabemos lidar melhor com essas coisas. Não fazemos aquilo que os outros fazem. E não ficarmos divulgando pouco bem que a gente faz, porque a pouca besteira que a gente faz, a gente se eleva demasiadamente. Mas quando fazemos isso na frente dos outros, interessante. E quando nos recolhemos, a nossa consciência vem e começa a bater. Olha, você falou aquilo, e a gente começa a ir para baixo. Então a gente fica nesse alto e baixo constante, se elevando e se rebaixando. A gente se eleva ao máximo perante o próximo, para depois nos rebaixarmos inutilmente também, demasiadamente. É por isso que estamos, nesse momento, todos nós, né, para observarmos isso. Isso é aproveitar o momento.
ok? De reflexão. Porque esse momento máximo, eu acho que estamos passando, pandemias, guerra, acho que o mundo sempre teve isso, né? Guerra de doenças. Vocês lembram da gripe espanhola, matou milhares de pessoas, principalmente na Europa. A peste negra, né? Que foi como é transmitida pela aquela pulga, peste bubônica, né? Do rato, e etc e tal. Enfim, a humanidade sempre passou por coisas sérias. Mas quantos daqueles que passaram, aqui nossos antepassados, que tiraram proveito, tiveram resignação e fizeram o possível para ser útil na vida? Então isso tudo para a gente é para observar. Não se envolvam em coisas de corrupção que a gente vê o tempo todo. Não vamos falar mal deles, sabe por quê? Isso é um problema de quem faz isso, não é nosso problema. O nosso problema é a gente não fazer, olhar, observar o quanto é ruim, né? Fazer as coisas erradas e deixarmos de fazer. É isso que a gente tem que pensar. Tudo que os espíritos falam aqui, vai acontecer, ninguém sabe quando. Porque a gente cansa de ver pessoas nascendo, né? Jovens, com 12, 13, 14, 15 anos, se enfiando na bandidagem, nas drogas e por aí vai. Que evolução estamos vendo nesse sentido? Estão vindo espíritos novos, com visionários, espíritos com uma missão e vão fazer a humanidade avançar. Eu acho que os que estão fazendo a humanidade avançar são exatamente os maus, querendo ou não, porque a gente vê, nos choca, nos toca o coração, principalmente quando a maldade, de uma certa forma, que eu acho que é ignorância, na verdade, nos atinge no meio familiar, no nosso meio social, uma pessoa que, né, faz parte da nossa vida. Quando atinge alguém que a gente gosta, aí a gente se toca mais, não é verdade? Precisa chegar a esse ponto? Não. Não precisa chegar na nossa porta, dentro da nossa casa, a desgraça. Para nos tocar, ok? Mas nós somos tão insensíveis que talvez só batendo na nossa porta, acontecendo no nosso meio familiar, a gente se toca e começa a mudar, né, de julgamento, de crítica e de condenação perante os outros. Não é verdade? E exercer também o perdão, o amor, a piedade, a caridade, né? Perdoar. Essa é a grande proposta da atualidade, sempre foi. Só que hoje nós estamos tendo, talvez, mais oportunidades, acredito eu, de entender o próximo, de aceitar, de perdoar e de amar. Acho que é por aí. Então, essa é, na verdade, na minha opinião, humilde opinião, é o despertar. Não viver no mundo por viver, mas dar um pouco da nossa atenção, darmos um pouco da nossa preocupação para que o mundo se melhore. Sabe? Não por medo, mas por compaixão aos nossos semelhantes. Acho que é por aí. Ok? E vamos continuar então. Número 10. Os médios são os intérpretes dos espíritos. Suprem os órgãos materiais que faltam a eles para nos transmitirem suas instruções. Quer dizer, nós cedemos o corpo para que eles possam entrar em contato conosco. É isso que ele quis dizer aqui, ok? Por isso, são dotados de faculdade para esse efeito. Então, médio, todos nós somos médios. Todos. Aqui fica parecendo que são a exclusividade de alguns seres humanos, ok? Mas cada um de nós tem um certo fluido que facilita um certo contato com esses espíritos, seja por intuição, né? Às vezes a gente ouve, né? O espírito fala em nossa mente, a gente transmite, a gente sente a presença. Então, cada médium, cada pessoa sente de uma forma diferenciada, de acordo com a evolução desse espírito. Ou seja, com a nossa evolução do espírito que está encarnado. Ok? E ele continua aqui falando. Nesses tempos de renovação social, quando vê essa leva de informações da espiritualidade, né? Então ele fala aqui, nesses tempos de renovação social, tem uma missão particular. São as árvores que devem dar o alimento espiritual aos irmãos.
são multiplicados para que o alimento seja abundante. Encontra-se por toda parte, tá vendo? E em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e entre os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que não haja deserdados, para provar aos homens que todos são chamados, tá vendo? Então a oportunidade está sendo dada para todos. Agora, quem não quer, não é o direito da pessoa, não é verdade? Querer ou não querer, não é direito desse espírito encarnado. A alma, que é o espírito encarnado, dá o nome de alma. Nós fazemos nossas escolhas, nossas opções, ok? Podem ser maravilhosas e às vezes nem tanto, né? Tem muitos que são chamados, mas não querem ir. As pessoas mostram um bom caminho e a pessoa não quer seguir, não é verdade? O professor não dá aula para 60 alunos, 50, 30, sei lá o quê. Muitos alunos no meio do caminho não querem mais estudar e abandonam a faculdade. Pode se lamentar de não ter se formado nessa ou naquela profissão? Não, pode lamentar da pouca vontade que ele teve, não é verdade? E ele continua, mas se desviam do seu fim providencial, a faculdade preciosa que lhe foi concedida. Ele está falando aqui no caso dos médios, né? Se a fazem servir as coisas fúteis ou nocivas, se a colocam a serviço dos interesses mundanos, se em lugar de frutos salutares dão frutos malsãos, quer dizer, frutos maus, né? Se recusam em torná-la proveitosa para os outros, se dela não tiram, né? Deixa eu pegar aqui, é aqui, ó. Não tiram proveito para si mesmo, em si melhorando. Eles são como a figueira estéril. Deus lhe retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos. A semente que não sabem fazer frutificar e os deixará se tornarem presa dos maus espíritos. Bem, gente, isso aqui é muito interessante, porque nós temos conhecimento aqui no Brasil, pelo menos, de algumas pessoas que são médios, que têm um poder, né, que já trazem isso, antes de reencarnar, uma missão de fazer o bem ao próximo. É uma missão que ele escolheu. Mas nesse caminhar, poucos se mantêm ali, né, no caminho do bem. E alguns acabam se deixando levar, né, pela vaidade, pela ganância, né, e começam a negociar, por assim dizer, essa mediunidade. Na doutrina espírita fala bem claramente que dai de graça o que de graça recebestes. Então, se a pessoa nasce com uma missão, com uma mediunidade que lhe foi dada para que ele a utilize em favor do próximo, se ele começa a utilizar proveito para si mesmo, por ganância, ambição, os espíritos bons se afastam, conforme ele fala aqui no final. Tá? Mas a pessoa é médio, ela não deixa de ser médio, não deixa de ter o poder fantástico de se comunicar com os espíritos. Então, se os espíritos bons se afastam, quem se aproxima? Os maus espíritos. E esse médico começa, né? O interesse dele é ganhar dinheiro, sem saber, pensando que continua com os bons espíritos, a fazer suas receitas, pensando ele que está dando o medicamento correto, que está fazendo o tratamento correto para a pessoa, e está matando gente, envenenando pessoas e causando um estrago tremendo a essas pessoas. Por quê? Porque ele se deixou levar pela ambição, não é verdade? Pela vaidade e por aí vai. E acontece, nós temos atualmente, porque
Espiritismo é uma coisa. A doutrina espírita estuda a reencarnação, ok? E tem muita pessoa que fala, eu sou espírita. Por que fala que é espírita, sem ser? Quando são frequentadores ou trabalhadores de outras religiões que vêm da África. Umbanda, Quibanda, Candomblé e por aí vai. Ok? Já expliquei isso diversas vezes aqui. O Espiritismo estuda a reencarnação. Ok? Além de trabalhar mediunicamente, a maioria das casas faz um trabalho voluntário, social, e também mediunicamente, que são curas, são passes, e etc., desobsessão e por aí vai. Mas, além disso tudo, desse serviço social, também trabalha mediunicamente. Mas nenhuma casa espírita séria, né, que trabalha voluntariamente, nenhuma casa cobra nada da assistência. Nem tenta adquirir, né, alguma fonte de renda, que isso seja uma fonte de renda. Não, não é. A maioria das casas espíritas são mantidas. Uma casa, ela depende, precisa de dinheiro para pagar suas despesas. É água, é luz, são impostos, né? Imposto predial, territorial, seja o que for. Né? A manutenção da casa precisa de dinheiro. Então, como elas sobrevivem, basicamente, são os próprios médios espíritas que doam do seu salário, além de doar do tempo, hein? Além de doar do seu trabalho, da sua condição física, também doam o que podem doar de dinheiro para manter aquela casa em pé. Deu para entender, né? Então a casa espírita se mantém assim. Agora, tem os colaboradores que não são frequentadores, que não são médios, que não frequentam a casa, ok? Tem pessoas outras que contribuem mensalmente. Isso acontece para pagar o quê? As contas. Porque a casa espírita, uma que eu trabalho muitos anos, ela comprava remédio para as pessoas quando vêm com receita de remédio caríssimos, que o Estado não dá, é evidente. Mas, enfim, remédio, é gás, são cestas básicas, é alimentação e por aí vai. São tantas coisas que a Casa Espírita faz. Na Casa Espírita que eu trabalhei uns anos atrás, a Casa Espírita chegou a construir uma kitnet para uma frequentadora, ok? Então, pegou o dinheiro que tinha lá no caixa e pegou o dinheiro e fez esse trabalho e deu um lar para uma família. Era uma mãe que tinha 3 ou 4 filhos, eu não lembro quantos filhos tinha não. Acho que eram 4 filhos. E ela morava na casa de um de outro de favor, sendo maltratada. Então nós conseguimos ajudar essa mãe, né? Que era viúva. Enfim, então a casa espírita, ela tem essa finalidade de fazer um serviço social. As outras religiões que falam que são espíritas, não estudam o que é reencarnação. O espiritismo estuda. Estou falando isso mais uma vez, que estou cansado de falar isso em vários postagens que eu fiz, mas para esclarecer a vocês. Porque o lema da doutrina espírita, né, é o seguinte: fora da caridade não há salvação. Vou repetir: fora da caridade não há salvação. Ok? Então essa salvação, que é muito bem estudada, amplamente estudada dentro da doutrina espírita, que não é uma salvação como as outras religiões falam e pensam, ok? Mas ainda assim, para sermos auxiliados mais um pouco quando desencarnarmos, é praticando a caridade, não é sendo espírita, não é estudando o espiritismo, ok? O que é a caridade? É ajudar o seu semelhante, ok? Então o espiritismo estuda isso, estuda a reencarnação, estuda. E uma das formas de ajudar o nosso semelhante é dando passe, ok? Trabalho de desobsessão. São trabalhos muito necessários, que ajudam muita gente. Deu para entender, né? Então é isso, meu amigo. Um médium, se ele começa a utilizar mal, acontece como temos visto aí no noticiário. E como eu falei do espírita, que tem médios que não são espíritas, tem videntes que não são espíritas. E as pessoas confundem uma coisa. Ah, mas ele tem contato com espírita, com os espíritos. Então ele é um espírita. Não. Espírita é aquele que estuda a reencarnação, minha gente. Pelo amor de Deus. É aquele que estuda a doutrina espírita. Esse é um espírita. Agora, o cara que vê espírito, o cara que tem condição de fazer cura, como tem um médium aí brasileiro, ficou famoso, está preso agora. Tem um outro que foi antes dele também, não vou citar nomes, ok?
também começou a ganhar dinheiro, começou a cobrar, né? Aí começou a ficar rico. Aí quando ele começou a cobrar, aí começou os espíritos maus a aproveitar da mediunidade dele, e ele trabalhava com cirurgia também, fazendo corte e tudo mais, começou a provocar acidente, e, se eu não me engano, parece que teve pessoas que por causa da cirurgia que ele praticou, a pessoa morreu. Então é isso que acontece, é um processo que não tem jeito, é a coisa natural, né? Você se junta com os bons, tá bom. Junta com os maus, tá mal. Ora, não é assim que as coisas são? Pois é. Então vamos dar continuidade? Vamos agora para instruções dos espíritos, ok? Ele vai falar sobre a fé, mãe da esperança e da caridade. Ok? Número 11. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve se entorpecer. Quer dizer, deve ter uma ação, não é guardar para si, ficar dentro de si, rezando, orando, ter fé, e não fazer nada para os outros. Deu para entender, né? Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. Tá vendo aí? Quer dizer, distribuir, espalhar, envolver as pessoas. E a explicação continua. A esperança e a caridade são consequências da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver se cumprirem as promessas do Senhor? Porque se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque se não tendes fé, que reconhecimento tereis? E, por conseguinte, que amor? Não é verdade? Uma coisa está interligada à outra. Divina inspiração de Deus desperta a fé todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. Tá vendo? É divina inspiração, né? É a fé. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier abalá-la, em que se torna o edifício que construístes sobre ela. Não é verdade? Pois é bem por aí mesmo. Elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. Tá vendo? Quer dizer, se a fé não se sustenta o suficiente para suportar, né, a zombaria dos outros, é uma fé fraca, né? Claro. Por que ele falou aqui da zombaria? Não tem gente que fala assim, tu é bobo, tu é muito bonzinho, ou você é muito boazinha, você faz isso, é por isso que abusam de você. Aí você começa a questionar a tua fé. Pô, mas eu faço isso porque eu sou um filho de Deus, eu quero fazer as coisas que Jesus me ensinou para ser bom. Aí você começa a se abalar por causa da zombaria dos outros. Vou deixar de ser boba mesmo. Então tua fé não é forte o suficiente para te sustentar. E continua aqui. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa, tá vendo? Ela se comunica àqueles que não a tinham, ou mesmo não queriam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras que os deixam frios e indiferentes. Pregai pelo exemplo da vossa fé para dá-los aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para fazê-los ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável para fazê-los ver a confiança que fortalece e leva
a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé em tudo e que ela tem de bom e de belo em sua pureza e em sua racionalidade. Não admirais a fé sem controle, tá vendo? Que é fanática. Vai falar que filha cega da cegueira. Claro, fé sem razão. Ele continua, amai a Deus, mas sabei por que o amais, tá vendo? Creio em vossas promessas, mas sabei por que nelas credes. Segue nossos conselhos, mas interai-vos do fim que vos mostramos, tá vendo? Segue os conselhos, mas entenda o que eles estão mostrando e dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. Quem falou isso foi José, um espírito protetor. Bem, gente, então, resumindo, nós vamos parar por aqui. Aqui vai ser a terceira parte, então. Ok? Então é mais ou menos isso, gente. Eu sei que a vida pra gente é difícil. A pessoa fala assim, ninguém sabe o que eu passo. Realmente, ninguém sabe o que você passa. Algumas vezes tu já falou isso. E algumas vezes tu já ouviu isso de alguém. E a gente não dá muita atenção a isso, né? Mas vamos pensar dos dois lados, né? De quem nos falou isso. E vamos olhar para a gente ao mesmo tempo quando falamos isso para os outros. Então, quando a gente fala isso para os outros, a gente consegue compreender um pouquinho que é verdade. Que nós não passamos por determinada coisa que o outro passou para julgar. Não é verdade? Então, nos compete o quê? Orar, pedir a Deus força para seguir em frente. Tá? Ter a fé que Deus, porque, querendo ou não, é verdade, gente, é uma coisa racional, está protegendo a todos nós. Mas Deus está protegendo o bonzinho, e aquele que faz a maldade, Deus está protegendo. Deus não pode proteger aquele que está causando o mal, né? Deus protege a todo mundo, meu amigo, minha amiga. A você e aqueles que estão vivendo na ignorância, que você chama de mal, é um espírito ignorante. Ele provavelmente, ele precisa de muito mais ajuda do que você. Sabe, se você tem 2 filhos, um caminha corretamente, faz tudo certinho, estuda direitinho, cumpre com as suas obrigações, sem ser que é necessário para você tanto exigir dele, porque ele já sabe e faz. E tem outro que é rebelde, que não quer fazer, que é confuso. Você fica mais perto do que está certo, do filho que está fazendo tudo certinho, ou mais perto daquele que está do rebelde? Bati aqui, desculpe. Você está mais perto daquele que faz as coisas certas ou mais perto do rebelde? Ok? Você vai se preocupar com aquele que faz tudo certo ou vai se preocupar mais com aquele que é rebelde? Você vai perder teu tempo, vai perder mais tempo teu. Perder não, né? Mas vamos botar que seja assim, que a gente fala tudo que é perder. Mas você vai dedicar mais tempo teu àquele que faz tudo certinho ou vai dedicar mais tempo teu àquele que é rebelde? Se você ama os dois, você vai querer ajudar o que precisa mais de ajuda, é o rebelde. Deu para entender, né? Você vai esquecer aquele que faz tudo certinho? Não, tu não vai esquecer, não. Claro que não. Mas você não vai se preocupar com ele. Não é verdade? Então assim é Deus para com todos nós. Ok? Vem no processo de hierárquico. Ok? Então Deus está na vida de todos nós. E principalmente daqueles nossos irmãos que infelizmente, ainda praticam coisas que provavelmente nós já praticamos muitas vezes em vidas passadas. E Deus nos acolheu, nos protegeu, nos ensinou, nos ajudou, nos amou. Então tá. Então Deus está fazendo isso exatamente por aqueles que estão fazendo por coisas que você já fez. Entenda isso. Tá? Não julgue ninguém. Que Deus nos abençoe. Obrigado a todos. Passei um pouquinho. Como eu falei, um pouco mais, um pouco menos. Mas espero encontrar vocês novamente aqui na nossa nova postagem. E sempre falo no final, não se esqueçam de... Sempre falo não, né? Às vezes eu falo. A maioria eu esqueço. Não se esqueçam de se inscrever se você chegou até agora no final. É porque gostou realmente da nossa conversa. E aqueles que já são inscritos, além
dê aquele like aqui, dedinho para cima, porque isso ajuda o canal. E ajuda faz com que o YouTube ofereça esse conteúdo ao maior número de pessoas. Ok? Infelizmente, precisamos pedir a cooperação de vocês para poder ajudar o maior número de pessoas. Mas está tudo na mão de Deus. Deus sabe o que é melhor. E aqueles que chegaram até aqui e estão ouvindo, é porque Deus quer que assim seja, que é melhor para todo mundo, para mim, para vocês. E aqueles que não chegaram, eu não sei, mas isso tudo faz parte da nossa vida. Ok? Fiquem na paz de Deus e até a próxima. Tchau.